Olá, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo você vai resolver questões de derivada. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude o canal a atingir a meta de 1000 inscritos. Muito obrigado. Derivada. Calcular a derivada da função f de z igual a 1 mais raiz de z sobre 1 menos raiz de z. Solução. Temos esta fórmula. A derivada de u dividido por v igual a derivada de u multiplicado por v menos derivada de v multiplicado por u sobre v elevado ao quadrado. O u é 1 mais raiz de z e o v é 1 menos raiz de z. E aplicando esta fórmula para calcular a derivada, ficou entre parênteses 1 mais raiz de z, a sua derivada, multiplicado por 1 menos raiz de z menos, entre parênteses, 1 menos raiz de z, a sua derivada, multiplicado por 1 mais raiz de z, sobre, entre parênteses, 1 menos raiz de z elevado ao quadrado. Podemos aplicar esta fórmula. É o z elevado a n. Então, a sua derivada, podemos aplicar essa fórmula. A derivada de z elevado a n é igual a n multiplicado por z elevado a n menos 1. E também temos a derivada da constante, que é igual a zero. Aqui podemos escrever de outra forma. Essa raiz de z fica z elevado a meio. Aqui também vamos fazer o z elevado a meio. Então, fazendo a derivada de uma constante a zero, então a derivada de z elevado a meio ficou meio multiplicado por z elevado a meio menos 1, multiplicado por, entre parênteses, 1 menos raiz de z, menos, entre parênteses, ficou menos meio multiplicado por z elevado a meio menos 1, multiplicado por, entre parênteses, 1 mais raiz de z, dividido por, entre parênteses, 1 menos raiz de z elevado ao quadrado. Fazendo aqui do lado, meio menos 1 resulta em menos meio. Então, ficou, entre parênteses, meio multiplicado por z elevado a menos meio, multiplicado por, entre parênteses, 1 menos raiz de z, menos, entre parênteses, menos meio, multiplicado por z elevado a menos meio, multiplicado por, entre parênteses, 1 mais raiz de z, dividido por, entre parênteses, 1 menos raiz de z ao quadrado. E aqui podemos colocar para o denominador o z, trocando seu sinal. Então, ficou 1 sobre 2 multiplicado por z elevado a meio, multiplicado por, entre parênteses, 1 menos raiz de z mais 1 sobre 2z elevado a meio, multiplicado por, entre parênteses, 1 mais raiz de z sobre, entre parênteses, 1 menos raiz de z ao quadrado. E aqui podemos transformar esse z que está elevado a meio como raiz de z. Então, ficou 1 sobre 2 multiplicado pela raiz de z, multiplicado por, entre parênteses, 1 menos raiz de z, mais 1 sobre 2 multiplicado pela raiz de z, multiplicado por, entre parênteses, 1 mais raiz de z sobre, entre parênteses, 1 menos raiz de z elevado ao quadrado. E aqui vamos multiplicar esse termo por 1 e esse termo por menos z. Aí ficou 1 sobre 2 raiz de z menos raiz de z sobre 2 multiplicado por raiz de z mais, e aqui também vamos fazer
a multiplicação. Esse termo multiplicado por 1, esse termo multiplicado por z. Aí ficou 1 sobre 2 multiplicado pela raiz de z, mais raiz de z sobre 2 raiz de z sobre, entre parênteses, 1 menos raiz de z elevado ao quadrado. Esses termos são iguais, sinais contrários. Aqui podemos cancelá-los. Aí ficou, entre parênteses, 1 sobre 2 raiz de z, mais, entre parênteses, 1 sobre 2 raiz de z, dividido por, entre parênteses, 1 menos z elevado ao quadrado. Ficou 2 multiplicado por 1 sobre 2 raiz de z sobre, entre parênteses, 1 menos raiz de z elevado ao quadrado. Podemos simplificar esse 2 com 2, aí ficou 1 sobre raiz de z sobre, entre parênteses, 1 menos raiz de z elevado ao quadrado. E aqui podemos colocar esse menos z para o denominador. Aí ficou 1 sobre raiz de z multiplicado por, entre parênteses, 1 menos raiz de z ao quadrado. E este é o resultado da derivada da função. Recomendo assistir esses vídeos. Vamos ficar por aqui. Obrigado por assistir. Até mais.